acompanhando o canal do Simples Cursos. Tudo bem com vocês? Bom, eu, professor Thiago Vieira, o Cavaco, estou aqui para mais uma aula com vocês. Hoje nós vamos de Física. Vamos dar continuidade à parte da cinemática vetorial e, já que a gente aprendeu decomposição de vetores, a gente vai aplicar essa decomposição para alguns movimentos específicos. Ou, na verdade, também o contrário, né? A composição de movimentos que são compostos, e a gente vai decompor eles para poder facilitar a resolução. Então essa é a maior jogada, é o maior trunfo da gente aprender decomposição de vetores. De boa? Então vamos começar com movimentos em campo gravitacional uniforme. Primeira coisa não vai ser necessariamente na Terra, tá? A imensa maioria das questões faz esse movimento aqui na Terra, então a gente já pode assumir que a gravidade é 10, ou então ele vai pedir para a gente calcular. E aí, para nossa surpresa, não vai dar 10, vai dar 9,8, vai dar 9,9, enfim. Ele pode alterar isso querendo saber qual o valor dessa aceleração. E é algo em torno ou próximo do 10. Mas se ele não falar nada, se ele não pedir uma nova aceleração, a gente vai admitir que essa aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. De boa? Bom, o movimento em campo gravitacional uniforme, ou seja, um campo que ele tem o mesmo valor em todos os pontos dele, então é o campo com um módulo constante, ele pode ser dividido em três tipos. Primeiro, queda livre ou lançamento vertical. É quando a gente solta algum corpo e ele cai na vertical, ou então a gente joga esse corpo para cima, ou mesmo para baixo, tá? Ou seja, a gente faz um lançamento e a velocidade inicial do corpo é simplesmente no eixo Y, podendo ser para cima ou para baixo. Lógico, se o móvel está no solo, a gente não pode jogar ele mais para baixo, né? Porque ele já está na parte mais baixa que existe. Então, quando ele está em cima, ou a gente joga ele para cima ou joga ele para baixo. Quando ele está embaixo, a gente pode jogar ele para cima. E quando está em cima, a gente pode soltar ele também. De boa? Que seria aí a queda livre. Bom, na resolução desse tipo de questão, vocês precisam fazer duas coisas. Primeira, escolha do eixo, que é dizer onde vai ser a origem e qual vai ser o sentido positivo. Gente, a partir daqui eu queria que vocês esquecessem o que vocês aprenderam até agora. Por quê? Muitos professores ensinam a gravidade ela é positiva quando o movimento está descendo, ela vai ser negativa quando o móvel está subindo, ou positiva quando o móvel está descendo. Esquece isso. O que vai determinar se a gravidade vai ser positiva ou negativa é a escolha do seu eixo. Então, essa escolha ela é bem importante. Você tem liberdade para escolher qualquer eixo que você queira, mas, como diria o tio Ben lá, o tio do Homem-Aranha, grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, se você tem a liberdade de poder escolher qualquer eixo, você tem que ser coerente com essa escolha. Beleza? E aí, a segunda parte é a aplicação das equações do movimento uniformemente variado. Porque se esse móvel está sujeito a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, a gente vai ter um movimento uniformemente variável. Já que é um movimento em campo gravitacional uniforme, essa gravidade ela é constante. Não importa se vai ser na Terra ou em outro planeta, mas o valor dela é constante. Ok? Vou colocar aqui dois exemplos para vocês verem, e são dois exemplos que vão quebrar um pouquinho aí essa ideia meio travada que os professores costumam passar para vocês. Essa história de quando está subindo a gravidade é negativa, quando está descendo é positiva. Esquece isso, esquece mesmo. Me acompanha aqui. Olha só, digamos que tem eu já vi uma questão dessa, que era um móvel, era uma pedra, não sei, algum pacote, que o cara estava em um balão, no movimento na vertical. Não falava se o balão estava subindo ou se ele estava descendo, mas ele soltava o pacote a uma altura de 90 metros, esse pacote demorava 6 segundos para cair no chão,
Ou seja, se ele estivesse subindo, ele demorava um pouquinho para subir e o resto para descer, e o total disso era de 6 segundos. Se ele estivesse descendo, ele ia descer durante 6 segundos, então ele não informava se estava subindo ou descendo, então não teria como a gente dividir esse tempo em uma parte para subir e outra parte para descer. É um local onde a gravidade é 10 metros por segundo, eu quero saber qual o valor da velocidade inicial. Qual o valor da velocidade inicial e qual a velocidade final. Olha que bacana. Primeiro passo, escolha do eixo. Eu vou escolher o meu eixo positivo para cima. Ah, por quê, Cavaco? Porque eu quis. Não tem motivo, gente. Vocês escolhem. É literalmente o que você quiser. Então, eu vou escolher o meu eixo positivo para cima e eu vou colocar o zero do meu eixo, ou seja, eu vou colocar a minha origem aqui no solo. Beleza? Aí olha como é essa questão da coerência. Se eu coloquei o zero aqui, o meu eixo ele cresce para cima. Se ele cresce para cima e daqui para cá eu tenho uma distância de 90 metros, é porque esse cara daqui tem que ser a posição correspondente aos 90 metros. Uai, Cavaco, mas você está falando crescer para cima? Isso é óbvio. Não. Se a gente tivesse colocado o eixo para baixo e eu tivesse colocado aqui zero, esse ponto deveria ser o menos 90. Por quê? Porque o mais 90 ele está para baixo. Então, se essa distância é de 90 metros, esse daqui teria que ser o menos 90 caso o eixo estivesse para baixo, crescendo para baixo. Tranquilo? Crescendo para baixo, que eu falo é crescendo os valores da posição para baixo. Ou então, digamos que eu tivesse colocado que aqui vale 10. Qual é a coerência exigida? Se essa distância é de 90 metros, se aqui é a posição 10, aqui vai ser a posição 100. Porque de 100, do 10 até o 100, eu vou ter 90 metros de distância. Tranquilo? Tá. Uma vez que eu decidi qual é a minha origem, qual é o sentido positivo do meu eixo, eu vou aplicar as equações do movimento uniformemente variável. Se esse negócio é jogado aqui, não sei se para cima ou para baixo, com a velocidade inicial, ele deu tempo, aceleração e variação do espaço, a gente pode usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Aí olha lá, o espaço final, ele demorou 6 segundos para chegar aqui embaixo. Então o espaço, a posição final dele vai ser 0. A posição inicial é a posição onde ele inicia o movimento. Ele inicia aqui no 90. Então o 90 fica aqui. A velocidade inicial, na hora que eu escrevo aqui mais V0, ou seja, eu estou colocando aqui meio que positiva, eu estou admitindo que ela está no sentido positivo que eu encontrei, que eu adotei. Ou seja, que ela está para cima. Caso a gente encontre um valor negativo lá no final, significa que foi o contrário do sentido que a gente adotou como positivo. Beleza? Então, mais V0 vezes o tempo de 6 segundos, menos, por que menos? Porque a gravidade, porque a gravidade está para baixo e a coisa está subindo. Não, eu não sei se ele está subindo. A gravidade ela é negativa porque o meu eixo, o eixo que eu escolhi, ele é positivo para cima. Como a gravidade está para baixo, aqui vai ficar negativo. Ok? Então, menos 10 vezes o tempo 6 ao quadrado sobre 2. Fazendo essas contas, a gente encontra uma velocidade de mais 15 metros por segundo. Por que eu enfatizei aqui esse mais? Porque mais 15 metros por segundo. Para dizer que a gente encontrou o valor positivo. Se a gente encontrou um valor positivo, esse valor está concordando com o sentido do nosso eixo. Então, essa velocidade inicial da pedra, do pacote, seja lá o que for, vai ser para cima. Beleza? Então, na questão, olha que bacana, você só precisa ser coerente, você não precisa tentar adivinhar, porque se você não faz essa coerência e você fica na cabeça que, quando está subindo a gravidade é negativa, quando está descendo a gravidade é positiva, esquece isso, tenta fazer desse jeito, só para você ver como é que vai ficar, complicado, você ficar travado em quais equações você vai usar. Porque você não sabe se ela está subindo ou se está descendo no início, ok? Tá, e aqui, eu não tinha pedido no começo, mas eu quero saber qual que é a velocidade final. Aí, só joguei, V igual a V0 mais AT.
Notem que eu não dividi o movimento entre a parte que está subindo e depois o tanto que está descendo. Eu simplesmente joguei na equação do movimento uniformemente variado. Você não precisa dividir o movimento, gente. Basta você ser coerente. Velocidade final é inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial foi mais 15, e começa para cima. A gravidade é negativa, menos 10, vezes 6 segundos, que é o tempo de duração desse negócio. Então, ele vai chegar aqui ó, com uma velocidade de menos 45 metros por segundo. Nossa, Cavaco, mas uma velocidade negativa? Sim, esse menos daqui só indica que ela está para baixo. E é óbvio, né? Porque ela está caindo. Então, quando ela chega aqui no chão, que é quando depois que passou 6 segundos, ela está com a velocidade para baixo. Se o nosso eixo positivo está para cima e a gente encontrou uma velocidade negativa, é porque a velocidade está para baixo. Beleza? Outra coisa, essa letra B, eu escolhi ela porque vocês costumam esquecer dessa equação daqui. Ó, digamos que você tenha um problema que fale que um corpo ele é lançado para baixo com a velocidade de 10 metros por segundo e após percorrer 150 metros ele atinge a velocidade de 40 metros por segundo. Sendo que esse movimento ele não é na Terra, é em algum outro planeta, um planeta fictício, enfim, algum planeta. Eu quero saber quanto tempo ele demora para chegar daqui para cá e qual a aceleração, qual a gravidade nesse planeta. Bom, para saber o tempo, gente, se eu tenho velocidade inicial, velocidade final, o espaço e eu quero saber o tempo, eu posso aplicar direto isso daqui. Vocês têm o costume de esquecer de só pensar nessa equação daqui, na equação de Torricelli e V igual a V0 mais AT. Então, ó, essa equação daqui ela existe e ela é boa quando você não tem a aceleração, ou seja, nesse caso aí a gente não tem a gravidade, porque não é na Terra, e a gente não pede a aceleração. Digamos que essa questão ela fosse dividida em duas partes, na letra A pedisse o tempo e na letra B pedisse a aceleração. Ou então se ela fosse direto só o tempo. Ou seja, ele não pediu aceleração e não quer saber, e não deu essa aceleração. Então, usa essa daqui. Ó, a média aritmética entre as velocidades, 40 mais 10 dividido por 2, é igual à variação do espaço. Ó, de novo, eu esqueci aqui de falar, eu tive que escolher o meu eixo. Dessa vez, eu coloquei a minha origem lá em cima e coloquei o sentido positivo para baixo. Então eu mudei. O eixo aqui estava para cima com o zero aqui embaixo. Aqui o eixo está para baixo com o zero aqui em cima. Então eu peguei o eixo todo o contrário dessa outra resolução. Notem que a velocidade final está para baixo, então está de acordo com o meu eixo. A velocidade inicial também. O ΔS, se eu disser que aqui é 0, aqui tem que ser 150. Se eu dissesse que aqui é 100, aqui teria que ser 250. Se eu dissesse que aqui é 30, aqui teria que ser 180. E por aí vai. Então a física só existe coerência com o seu referencial. Então, vai ficar o ΔS, que é o espaço final menos o inicial, 150 menos 0, dividido pelo tempo. 40 mais 10 dá 50 sobre 2, 25. Passa o ΔT para lá multiplicando. 25 ΔT igual a 150, ΔT igual a 6 segundos. E aí, para descobrir a aceleração, V igual a V0 mais AT. 40 é a velocidade final positiva, porque está para baixo. 10 é a velocidade inicial positiva, porque está para baixo. Mais G, coloquei mais G porque a gravidade também está para baixo, então por isso ficou aqui mais, vezes o tempo, 6 segundos. A gente encontra G igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? O segundo tipo de movimento é o lançamento horizontal. Aquele que a velocidade inicial do corpo está na horizontal. Então esse tipo de lançamento ele é feito sempre aqui em cima. Como é que a gente vai proceder? Da mesma forma. Escolha dos eixos, só que agora no plural. Por quê? Porque esse movimento ele vai ser a composição de dois. Um no eixo X e o outro no eixo Y. Depois da escolha dos eixos, porque eu preciso ter um eixo para cada movimento que eu vou dividir,
eu vou ter a aplicação das equações do movimento uniforme no eixo x, porque no eixo x a gente não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade ela é constante. Movimento uniforme, o módulo da velocidade é constante. E aplicação das equações do m e o v no eixo y. Então, como no eixo y a gente de novo vai ter a aceleração da gravidade, no eixo y é o movimento uniformemente variado. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo, a gente tem um corpo lançado aqui de uma determinada altura, que eu não sei, com a velocidade na horizontal de 10 metros por segundo e ele demora 2,4 segundos para atingir o solo. Aí eu quero saber qual a altura da qual ele foi lançado, qual o alcance na horizontal que ele conseguiu atingir e qual a velocidade final. Bom, para calcular o alcance, como o alcance ele é no eixo x, a gente tem que usar as equações do movimento uniforme. Ou seja, a gente só tem S igual a S0 mais VT. Nesse caso, ó, o espaço final, já que eu escolhi, ó, outra coisa, eu escolhi o meu eixo assim, ó. Ele é positivo para a direita e esse cara está exatamente na origem. O espaço final no eixo x é já exatamente o alcance. Então no lugar do S eu coloquei o alcance. O espaço inicial ele começa na origem, mais 10, que é a velocidade no eixo x, vezes o tempo de 2,4. Com isso a gente acha um alcance de 24 metros. No caso da altura, a altura como é uma distância no eixo y, eu preciso usar as equações do movimento uniformemente variado. Então S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Como eu coloquei a minha origem aqui, ele começa no zero. Como é um lançamento horizontal, a gente tem que a velocidade inicial no eixo y é zero também. Então o V0y vai ser 0 vezes 2,4, que não ia fazer diferença, mais 10 da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aqui a gravidade é positiva porque o meu eixo está positivo para baixo, ok? Fazendo as contas a gente encontra essa altura daqui. E para a velocidade, como a velocidade ela é a soma vetorial do Vx com Vy, eu preciso encontrar quem é a velocidade no eixo y. Porque a velocidade no eixo x ela é constante, ela vai ser o tempo inteiro 10 metros por segundo. Então, como é que eu calculo a velocidade no eixo y? V igual a V0 mais AT. A velocidade no eixo y é a inicial, que é 0, no eixo y, mais 10 da gravidade vezes o tempo 2,4. Isso vai dar 24 metros por segundo, que quando a gente faz Pitágoras com 10 e 24, isso é um outro triângulo pitagórico, tá? É o 5, 12, 13, só que todo multiplicado por 2. 5 vezes 2, 10. 12 vezes 2, 24, então a velocidade vai ser 13 vezes 2, que dá 26 metros por segundo. Já no lançamento oblíquo, a gente vai proceder da mesma forma que no lançamento horizontal, a única diferença é que a velocidade inicial no eixo y não vai ser mais zero. Então, ó, a gente vai ter um lançamento assim, ó, esse oblíquo quer dizer inclinado, com um ângulo aí entre 0 e 90 graus. Então, nesse exemplo, velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando o ângulo cujo seno e o cosseno são esses daí. Eu quero saber quanto tempo ele demora para atingir o solo, novamente. Quero saber qual a altura máxima e quero saber qual o alcance. Primeiro, eu vou decompor essa velocidade. Essa velocidade eu coloquei aqui ó, o eixo x e o eixo y aqui. Então essa é a minha origem. O móvel está saindo da origem do meu sistema. Se essa velocidade é de 100 metros por segundo e eu quero descobrir a velocidade no eixo y, o eixo y estaria aqui, ó, de frente para esse ângulo, ou seja, seria o cateto oposto. Então o V0y é o V0 seno de θ, porque o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o V0y vai ser o V0, que é 100, o seno de θ 0,8 vai dar 80 metros por segundo. Com isso, para eu descobrir o tempo, olha que bacana. Em vez da gente pensar, eu vou calcular só o tempo de subida para depois multiplicar por 2, vocês podem pensar no seguinte, de novo, vamos ser coerentes que a física permite isso. A física exige isso, na verdade. Olha só,
Se a velocidade inicial dele no eixo y é de 80 metros por segundo positiva, na hora que ele voltar a atingir o solo, ou seja, quando ele estiver na mesma altura, ele vai estar com uma velocidade no eixo y de menos 80 metros por segundo. Porque a situação ela vai ser sempre simétrica. A velocidade na subida e a velocidade na descida para pontos de uma mesma altura tem o mesmo valor em módulo. A única diferença é que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então eu só usei uma equação, ó. V igual a V0 mais AT. A velocidade final vai ser menos 80, porque ele chega aqui para baixo. A velocidade inicial é mais 80. A gravidade, de acordo com o meu eixo, ela é negativa, porque meu eixo positivo está para cima. Então menos 10 vezes o tempo. Isso daqui vai vir para cá negativo, vai ficar menos 160 é igual a menos 10t. Ou melhor, passa o menos 80 para o outro lado e 10t para o lado de cá. Vai ficar 10t positivo igual a 160 positivo também. Corta o zero, o tempo igual a 16 segundos. Ok? Para encontrar a altura máxima está no eixo y. Se é eixo y, o movimento uniformemente variado ainda. Então S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O espaço final é justamente a altura máxima. O espaço inicial, é de onde ele saiu, é 0. Mais a velocidade inicial, 80, positiva, porque está para cima, vezes o tempo. Aqui, se essa trajetória toda durou 16 segundos, é porque a subida foi a metade. Lembra, uma parábola ela é simétrica. Então, o tempo de subida aqui é exatamente igual ao tempo de descida. Beleza? Esse tempo total a gente costuma chamar de tempo de voo. Então, se o tempo de voo é 16 segundos, o tempo de subida e o de descida tem que ser 8 segundos cada um. Por isso que eu coloquei aqui 8. De novo a gravidade negativa, então menos 10 vezes 8 ao quadrado sobre 2. 8 ao quadrado 64 sobre 2, 32. Aqui vai dar menos 320 e aqui dá 640. 640 menos 320 vai dar uma altura de 320 metros. Para descobrir o alcance, como o alcance está no eixo x, eu preciso usar MU. Então, eu preciso descobrir quem é a velocidade. De novo, a gente faz a parte de decompor, né? Como o V0y é V0 seno, o V0x tem que ser V0 cosseno. Ou, o V0x, ele está aqui com o ângulo, ele está adjacente ao ângulo, está colado com o ângulo. Então, por isso que é V0 cosseno. O V0 é 100, o cosseno é 0,6, isso vai dar uma velocidade no eixo x de 60 metros por segundo. Aí é só aplicar S igual a S0 mais VT. O alcance é igual ao espaço inicial, o móvel saiu da origem, 0. Mais a velocidade 60 vezes o tempo, aí a gente tem que usar o tempo total de 16 segundos. Isso daqui vai dar 960 metros. Agora, vamos ver a parte de composição de movimentos. O que é isso? É quando a gente tem um movimento que pode ser dividido, que pode ser decomposto, em dois outros movimentos para poder facilitar a nossa análise. Por exemplo, primeiro, a rotação mais translação. Então, quando a gente vê lá um carro andando e a gente fica olhando para a roda, ao mesmo tempo que a roda ela translada, ou seja, que ela tem uma velocidade de translação, ela também gira. Então ela tem também uma velocidade de rotação. O movimento da roda é a composição desses dois movimentos, de translação com rotação. O que isso vai gerar? Olha só, no movimento de translação puro, a translação pura, ela é caracterizada por todos os pontos do móvel, todos os pontos do corpo, com a mesma velocidade vetorial, ou seja, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então olha só, eu peguei aqui e destaquei 5 pontos. Os pontos mais em cima e embaixo, mais à esquerda, mais à direita e no centro da roda. Todos esses pontos têm uma mesma velocidade v para a direita. Já no movimento de rotação, a gente vai ter que a velocidade ela vai ser igual em módulo para os pontos que estão à mesma distância do centro. Então, desses 5 pontos que eu destaquei aqui, eu tenho que esses 4 têm a mesma velocidade em módulo, só que a direção ela pode ser diferente e às vezes é o sentido que é diferente. Por exemplo, se a roda está girando para cá,
Porque o movimento de rotação é para lá, então se você imagina uma roda indo para a direita, é porque essa rotação está no sentido horário, ok? Então esse ponto tem uma velocidade para lá, ou seja, na horizontal e para a direita, esse ponto tem uma velocidade na vertical para baixo, esse ponto tem uma velocidade na horizontal para a esquerda e aqui na vertical para cima. Quando a gente junta esses dois movimentos, olha o que vai dar. Esse ponto mais acima eu vou ter V para a direita com V para a direita vai dar uma velocidade de 2V. O ponto mais embaixo, esse é o mais curioso. Se eu tenho aqui ó, V para a direita e aqui V para a esquerda, esse ponto vai dar com velocidade 0. Ou seja, aqui, exatamente nesse ponto, a velocidade é nula. Isso quer dizer o quê? Que o ponto mais baixo da roda ele não se move com relação ao chão. Só que esse ponto ele fica nessa posição durante um intervalo de tempo muito curto. Mas se a gente fizer uma experiência, ela é bem interessante. Colocar um disco colorido, o famoso disco de Newton, com as cores do arco-íris para girar e coloca ele para fazer esse movimento de rolamento, que seria a translação mais a rotação, a gente vai ver que aqui em cima esse disco ele aparece meio esbranqueado. Meio branqueado, esbranquiçado, inventei uma palavra agora. Mas por quê? Porque aqui ó, a velocidade é o dobro da velocidade do próprio disco. Ou seja, essa parte de cima ela está com a velocidade maior para quem observa de fora. Uma velocidade maior com relação ao solo. Então, aqui as cores se misturam. E a mistura de todas as luzes, né, de todas as cores refletindo a luz que estão, as luzes que estão batendo ou incidindo nesse disco, vai dar branco. A união de todas as luzes vai dar branco. E aqui embaixo, ó, nesse próximo aqui desse ponto que tem velocidade 0, como a velocidade ela é muito baixa, né? Nesse ponto daqui é 0 e nos pontos próximos é uma velocidade próxima de 0, você vai conseguir enxergar as cores individualmente. Então na hora que você olhar para o disco girando, aqui em cima aparece esbranquiçado, aqui embaixo aparece colorido. Interessante, né? Tá. Além disso, é comum aparecer questões também de travessia de rio. E aí eu vou destacar duas possibilidades. É muito comum aparecer questões sobre tempo mínimo e sobre distância mínima. Então imagina que você está aqui. A correnteza nessas duas situações está levando o barco para a direita. Se eu quero fazer a travessia desse rio, dessa margem daqui para cá, em tempo mínimo, o que eu preciso fazer é colocar o barco, a velocidade do barco, perpendicular à margem. Beleza? Por quê? Porque essa velocidade aqui do barco, ela costuma ser constante, a velocidade do barco com relação à margem. Se eu coloco ela perpendicular à velocidade da correnteza, aliás, a velocidade do barco com relação à correnteza. Se eu coloco ela perpendicular à velocidade da correnteza, eu estou usando toda a velocidade para atravessar essa distância daqui, que é a distância perpendicular. A distância perpendicular é a menor distância entre esses dois aqui. Então, esse tempo de travessia vai ser essa distância sobre essa velocidade daqui. Beleza? Por que que isso daqui vai gerar o tempo mínimo? Gente, essa velocidade daqui do barco com relação à correnteza, ela costuma ser uma velocidade fixa. Para uma mesma velocidade, se você quer saber o tempo mínimo, basta você apontar essa velocidade daqui para a mínima distância. Beleza? Tá. Na prática, se você coloca o barco com essa velocidade aqui na direção de A para B e a correnteza está nessa direção aqui horizontal, a soma vetorial dessas duas velocidades vai dar essa velocidade resultante aqui e na prática o barco ele não vai atingir o ponto B, ele vai atingir o ponto C, mas não importa. O que a gente quer é atravessar o rio com o tempo mínimo. Então, para atravessar com o tempo mínimo, a velocidade do barco tem que ser perpendicular às margens. Tranquilo? E aí, como a gente pode analisar aqui por essa figura, a gente tem
se eu colocar o vetor B aqui, a gente vai formar um triângulo. Essa velocidade resultante ela é dada por Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado é VB ao quadrado mais VC ao quadrado. E o tempo é sempre distância sobre velocidade. Dependendo da distância que você pegar, você vai ter uma determinada velocidade correspondente àquela distância. Por exemplo, se você pegar a distância AB, que ela está na vertical, você vai dividir pela velocidade VB, que está na vertical. Se você pegar a distância BC, que está na horizontal, você vai dividir pela velocidade VC, que está na horizontal. Se você pegar a distância AC, que está inclinada, você vai dividir pela velocidade VR, que está inclinada exatamente na mesma direção. Então esse tempo pode ser dado por qualquer uma dessas três formas. Ok? Agora, se eu quero atravessar com uma distância mínima, olha o que precisa acontecer. A distância mínima é essa reta. Se eu quero percorrer uma mínima distância, a velocidade resultante tem que estar na direção dela. Portanto, a velocidade do barco com relação à margem tem que estar aqui meio que na diagonal, para poder, quando a gente fizer a resultante dessas duas, dar exatamente nessa direção. Aí, nesse caso, se eu pego o vetor VB e escrevo aqui, é o VB que vai ser a hipotenusa, não mais o VR. Aqui o VR que era a hipotenusa. Se aqui o VB é a hipotenusa, então VB ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Passa o VC para o outro lado, ele vem negativo. Ou seja, VR ao quadrado, a velocidade resultante ao quadrado, agora é VB ao quadrado menos VC ao quadrado. Ok? Ou, uma outra forma, você poderia pegar esse VB aqui e decompor. O VBX vai cortar com o VC. O que vai sobrar é o VBY. Então, para calcular quanto tem que ser o VB, ou qual é a velocidade resultante, primeiro você decompõe, você faz que o VBX é igual ao VC, aí você tem o VBX. Com o VBX e esse ângulo, você acha o VB. Com o VB e o ângulo, você acha o VBY, que vai ser a velocidade resultante. Ok? E se eu quero descobrir o tempo quando a distância é mínima, vai ser a distância, que é a B, a distância que está na vertical, dividido pela velocidade que está na vertical, que é justamente o VR. Ok? E para encerrar essa parte, questões sobre velocidade relativa. Galera, aqui, mais uma vez eu vou abrir um pouquinho a mente de vocês para essa questão. Alguns professores costumam falar que a velocidade relativa, quando está no mesmo sentido, a gente subtrai, quando está no sentido contrário, soma. E só. E quando não estiver na mesma direção? Feito esse caso daqui. Bom, uma maneira de vocês aprenderem algo que vale sempre, 100% dos casos, é aprender da forma correta. Velocidade relativa é sempre uma diferença. É sempre a velocidade de um menos a velocidade do outro. Mas é uma diferença vetorial. Por isso que às vezes a gente acaba somando. Beleza? Olha só. A velocidade de um móvel A com relação ao móvel B é a diferença entre as velocidades VA menos VB, de A e B com relação a um outro referencial, que aí pode ser o solo, por exemplo. Exemplos. Imagina que A está indo para a direita com velocidade de 10 metros por segundo e B está vindo para a esquerda com 5 metros por segundo. Se eu quero saber a velocidade de B com relação a A, VBA, isso vai ser VB menos VA. Só que o vetor VB, ele está para a esquerda. O vetor menos VA, ele vai estar para a esquerda também. Quando eu somo o vetor VB com o vetor menos VA, isso vai dar um vetor grandão para a esquerda, que é justamente a velocidade de B com relação a A. Isso daqui, ó, quem é o módulo desse vetor? Quando a gente tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, e eu quero o resultado entre eles, eu simplesmente somo. Então, por isso que em sentido contrário, a gente acaba somando. Mas, ó, quando a gente aprende dessa forma, a gente consegue entender melhor o conceito da velocidade relativa. É muito comum a gente usar a velocidade relativa, mas às vezes a gente não sabe o que ela significa. A velocidade de B com relação a A é como A
está enxergando o B se movimentando com relação a ele mesmo. Ou seja, é como se o A estivesse parado e o B estivesse se aproximando dele, ó, tá vendo aqui a direção do VBA, se aproximando com uma velocidade de 15 metros por segundo. De boa? Olha esse segundo exemplo. A está indo para a direita com 5 metros por segundo, B está indo para a direita com 20 metros por segundo. VBA é VB menos VA, diferença vetorial. O VB é de 20 metros por segundo para a direita. O VA é para direita, só que como eu quero VB menos o vetor VA, eu vou colocar ele para a esquerda. Quem é a resultante desses dois vetores vermelhos? Mas se eu vou 20 para a direita e eu volto 5, isso daqui vai dar 15 para a direita. Por que ficou para a direita? Porque essa velocidade daqui é a velocidade com que o B está agora se afastando do A. Se a resultante, se a velocidade de B com relação a A deu para a direita e A está aqui, significa que B está se afastando dele com a velocidade de 15 metros por segundo. É por isso que no mesmo sentido a gente simplesmente subtrai, porque no mesmo sentido a diferença de vetores fica igual à diferença entre números. Agora, em sentidos contrários, a diferença entre vetores é o mesmo que a soma entre números. Por isso que vai ficar, em sentidos contrários a gente soma. De boa? Por último, imagina que eu tenho uma gota aqui, que eu disse que ela está com uma velocidade que eu chamei de VA, de 12 metros por segundo, e alguém que está dentro do carro indo para a direita com uma velocidade de 16 metros por segundo. Eu quero saber qual é a velocidade com que a pessoa que está dentro desse carro enxerga a chuva caindo, a gota de chuva caindo. Ó, eu não quero saber a velocidade da chuva com relação à pessoa, ou seja, é a velocidade de A com relação em B. Notem que nessa daqui eu troquei, tá? Nessas duas era B em relação a A. Aqui eu quero VA em relação a B. O que eu preciso fazer? Gente, é uma diferença vetorial. Aí você precisa saber qual é a melhor forma de você calcular aí o vetor diferença. Nesse caso daqui, eu escolhi a regra do paralelogramo. Eu coloquei o vetor VB e o vetor VA, ambos com a mesma extremidade inicial. Então, as extremidades iniciais desses dois vetores coincidem aí num mesmo ponto. E se eu quero saber o vetor diferença, VA menos VB, eu vou pegar um vetor que liga as duas extremidades finais e o início vai estar em quem é negativo. Se é VA menos VB, o VB é negativo. Então começa aqui e termina aqui. Vê se não faz sentido. Quando você está no carro indo para a direita e a chuva está caindo para baixo, você enxerga a chuva vindo assim, ó, na diagonal. Não é verdade? Então, se eu quiser calcular qual o módulo dessa velocidade daqui, aí é Pitágoras. Então, ó, aqui não vai ser nem a soma, nem a diferença, tá vendo? Nesse caso daqui, quando essas duas velocidades não têm a mesma direção, ou seja, não dá para dizer que é mesmo sentido ou sentido contrário, porque não é a mesma direção. Então você tem que partir para diferença entre vetores. E aí é por isso que eu falo, é bom você decorar aprender uma coisa que vai ser válida sempre. E aí o que é válido sempre é que velocidade relativa é sempre a diferença entre os dois vetores. E aí, por Pitágoras, velocidade de A com relação a B ao quadrado é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, vocês vão encontrar 20 metros por segundo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, compartilhem, deixem o seu comentário, deixem aí alguma ideia de próximos vídeos. Acompanhem nossas lives também no Instagram do Simples Cursos. Sempre que puder, comentem também lá no nosso Instagram, deem ideias de lives ou até mesmo de videoaulas, que nós tentamos aí atendê-los o mais breve possível. Beleza? Valeu, galerinha, até a próxima. Faz o simples.